Viu? Então vamos lá, amor. Certo. Tá bom. Bom é que não é ao vivo, né? Por isso que eu não gosto de fazer ao vivo, né? Isso aí não é ao vivo. Eu vou editar, né? Faço a edição e inserção de imagens, né? Teu nome vai aparecer aqui aqui abaixo, né? Vou botar nas legendas, então não tem mistério nenhum, tá? Então vamos lá. Então vamos lá. Estamos hoje aqui com a Zilda Maio no Point da Nostalgia. Esse programa é o Point da Nostalgia. Tem outros programas que é sobre cinema, né? e etc e tal, mas hoje nós vamos falar de nostalgia, né? Então podemos inserir as questões também, né? Mas a coisa peculiar que sempre se pergunta aqui, né? Como é que você iniciou a carreira, né? Como é que se você pode contar como é que tudo começou, veio despertar, como é que você se envolveu assim nessa jornada? Só para a gente Então, começar. quando eu tive a minha adolescência foi assim, foi maravilhosa. A minha infância foi muito linda, né? Porque eu fui criada em fazenda, em sítio, e então a gente brincava muito, como tinha muitas frutas, muita coisa, era uma fazenda de cana, de café, de gado, de cavalos, de muita fruta, tinha muita manga, né? Então, nós fomos criados no meio de frutas, de cavalo, de pé no chão mesmo, né? E eu tive uma infância linda porque nós brincamos muito. Então, a gente tinha as amizades, os amigos, vizinhos, que era assim, não existia violência, então nossas casas não tinha grade, não tinha muro, tudo era terra, e nós brincávamos muito de tudo, a gente inventava todas as brincadeiras do passado, que agora, infelizmente, não tem mais, as crianças não conhecem praticamente, né? De vez em quando aparece no Face, lembra disso aqui? Lembra dessa época? Lembra? Então, nesse tempo, além das brincadeiras que nós fazíamos na rua, que era andar de bicicleta, pé no chão, descalça, e brincar muito, eu fazia muito teatrinho, né? A gente falava teatrinho. E convidava todas as meninas, todas as crianças, aquela turma que a gente tinha
né, de vizinhos, todo mundo se reunia todo na minha casa, montava um palco, né, e aí tá todo mundo sentado assistindo, e a gente passava rouge, né, era rouge, não era blush, pegava os rouge, os batons de tia, de mãe, de todo mundo, e se lambuzava, tudo se arrumava, e fazia o teatrinho, né, e todo mundo ria, todo mundo curtia. Isso era uma coisa que eu já tinha em mim, na mente, já era o dom. Eu nasci com esse dom além de ser moleque de rua, eu era moleque de rua, eu era triste. Eu fazia o teatrinho. E eu amava o circo. Amava o circo. E eu não tinha dinheiro para ir ao circo. Correspondendo ao ideal de artistas como Antolin Garcia, que tem 50 anos de empresário de circo, o governo dará apoio às casas de espetáculos do gênero, concederá financiamentos e criará escolas circenses. E eu lembro que eu ia, tanto sonho, um desejo, tanta vontade de ir para o circo, eu tentava entrar por baixo da lona, mas aí eles me prendiam, me pegavam, me punham para fora. E eu lembro que eu chorava muito, mas muito, muito mesmo, né? E aí, passou o tempo, um tempo quando o circo voltou novamente, teve um concurso no circo, né? E que isso até está no meu livro, o livro que eu lancei. Eu não vou contar a história toda, porque as pessoas estão adquirindo muito o meu livro e vai saber dessa história linda que é do circo, né? E da boneca. É só uma palhinha, é só uma palhinha, é só uma palhinha. É só uma palhinha. Aí a gente começou a vender, porque não tinha latinha, né? Não tinha latinha de Guaraná, de refrigerante, latinha de cerveja, nada disso tinha, né? Não tinha Coca-Cola, não tinha esses Guaranás, esses refrigerantes de agora. A gente tomava refrigerante uma vez por ano, só no Natal. E era a marca era a Cotuba, né? Que falava. Que a gente conhecia, pelo menos quando eu era adolescente. E tinha uma marca também na cidade famosa, que era feita na cidade de Araraquara, então a gente tomava o refrigerante. Mas a gente foi vender, acho que era ferro, umas coisas assim, que meu pai sabia como que vendia, né? Aonde vendia. Eu, a Regina, nossas amigas, a Ruth, e para comprar o ingresso do circo. Foi quando eu fui ao circo, que a gente vendeu os ferros para comprar o ingresso. Aí essa é uma história incrível do circo, que está no meu livro também. Até postei uma foto ontem dos livros que as pessoas estão adquirindo, e uma foto da irmã da Regina, da Ruth, que tem a história que é incrível, que eu conto, da boneca. Ela mandou essa foto com ela, com a boneca no colo, bebê. Eu postei ontem. Eu fiquei muito emocionada, lindo. Isso foi a minha infância, em Araraquara. Aí, de menor, né, 17 anos, eu vim para São Paulo, mas eu não vim para tentar sorte, para falar assim, eu estou indo, eu quero ser atriz. Claro que eu queria ser uma atriz, uma artista, mas eu não tinha essa coisa, é agora. Eu deixei mais ou menos a coisa acontecer. Eu só sei que eu precisava trabalhar. Eu deixei minha família, né? Muita tristeza, foi uma loucura isso, conto no livro também. Aí eu cheguei em São Paulo, eu fui trabalhar na casa de uma família, né? Casal de professores, e eu fazia tudo, porque eu sempre soube fazer tudo, né? E sempre gostei, sempre, tudo que eu fiz na vida e faço, né? Tudo que eu faço com muita alegria, com muito carinho, com muito amor. E qualquer coisa que eu faço, você fala, Zilda, vai fazer isso aqui? Nunca eu digo assim, não vou, tá? Dá licença, né? Que a juventude fala assim, dá licença, não vou fazer nada. Eu não, eu faço, né? Só tudo ontem, rápido. Aí eu fiquei 1 ano e meio trabalhando nessa família, né?
E eu lembro que eu fazia tudo. Limpava, era um sobrado, eu limpava, eu arrumava, eu lavava roupa, fazia comida, eu tudo. Só que quando eu saí, eu fui trabalhar num lugar que chamava Bazar 13, em Pinheiros. Um dia shopping, em São Paulo, no Brasil. E eu fui trabalhar nesse bazar que eu era vendedora, né, de perfumaria. E muito rápido eu já aprendi mexer no caixa para fazer o caixa, mexer com o dinheiro, clicar lá. Nunca tinha feito isso na vida, nunca tinha clicado nada. Eu sei que eu fiquei rápido boa como vendedora, né, de perfumaria. Aí veio uma demonstradora de perucas na época, né, porque aquela época era São Paulo da garoa. Não tinha calor que nem agora, esse verão maravilhoso, sol lindo. Era São Paulo da garoa, todos os dias, 24 horas. E vendia muito peruca, e as pessoas amavam usar peruca. E aí a demonstradora, não, a supervisora desse lugar que vendia peruca falou assim, você não quer trabalhar como demonstradora de perucas? Eu falei assim, como que é ser demonstradora? Ela me explicou. Eu topo, aqui na empresa, resumindo, eu fiquei quase 4 anos. Foi aonde eu tive a oportunidade, né, o privilégio de conhecer São Paulo inteirinho. Porque eu pegava uns 10 ônibus por dia, eu fazia umas 3 lojas por dia, de manhã e à tarde, né? E era muito bem montado como é que fala, o stand, né? O stand das perucas, e eu sempre tive muito cabelo muito comprido. Eu fazia touca, era a touca que fazia na época. Tinha essa coisa de escova, né? Tinha as coisas tudo agora. Fazia touca você faz tudo isso no cabelo, põe os grampos e eu punha a peruca. E ficava no stand de peruca e as pessoas iam chegando, eu quero essa está na sua cabeça, eu quero essa. E tinha todo tipo, tinha comprido, tinha curtinha, tinha preta, tinha loura, tinha branquinha. E eu experimentava as perucas, arrumava bem, vendia como água, vendia muita peruca. E eu me dei muito bem, eu era muito elogiada na empresa e tal. E aí passou um tempo, eu falei assim, agora eu vou fazer o que eu quero, que eu nasci para fazer. Aí eu fui para o Rio de Janeiro passear, né? Rio de Janeiro. Peguei um avião, era a ponte aérea, né? Aí fui para o Rio de Janeiro. Fui para a praia, me hospedei no hotel, fiquei sozinha lá. Aí comprei uma revista, eu comprava, toda semana eu ia nas bancas comprar jornal, para ler o jornal e revista. Aí eu comprei a revista, que era a revista Amiga. Aí eu abri a revista Amiga e estava escrito assim, precisa-se de moça para fazer um filme com o Silvio Santos. Falar com José Miziara, né? Aí eu fui. Eu lembro que nós sentamos assim, várias meninas, e ele falou, olha, é um filme que o Silvio Santos vai fazer, com Jesse Valadão e a Nádia Lippe, e o personagem vai ficar na rua, na calçada, e vai fazer uma prostituta. Aí todo mundo olhou para a cara da outra, porque a gente estava na censura e ditadura, né? E eu acho que a gente sabia isso, de trampita, que todo mundo, não vou fazer não. Um olhou para o outro e disse, não quero não. Eu falei, eu quero, eu faço. Falei, então você vai estar aqui tal dia, tal hora e tal. E foi assim. Aí eu estou lá, vestido, o começo da minha história, eu estou exatamente com a roupa do começo da minha carreira, que eu guardei a foto, guardei tudo. Tá bom, pode começar, continuar. Aí você estava... Aí eu estou parada assim na calçada, ele falou assim, vai vir um carro, né, que a Nádia Lippe vai estar de um lado e você vai estar do outro. E o Jesse Valadão vai parar para conversar com você. E você... E acho que o Miziara, né, deve ter gostado de mim, do meu jeito, porque eu sempre fui assim, né, eu sou, né, muito profissional, né, eu sou, assim, britânica em horário,
eu levo muito a sério tudo que eu faço. Então, ele falou assim, você fala? Eu falei, falo. O Ronaldo Chambroni disse que eu nunca mais parei de falar na vida, né? Ai, fala demais, pelo amor de Deus. Aí ele me deu um textozinho, né, para falar com o Jesse Valadão. Aí eu falei, fez o filme. Eu só sabia que tinha muita luz, né? Uma iluminação incrível, né? Aqueles holofotes. Não sabia onde estava a câmera, não sabia nada. Aí terminou, né? Eu sei que mandaram receber o cachê dia tal, e eu voltei muito feliz para casa. Falei, nossa, é o meu começo, eu consegui fazer alguma coisa, entendeu? E eu fiquei assim, não dormia, né, de alegria. Eu lembro que não tinha carro, eu tenho um amigo meu que me emprestou na época o Point, o carro na época era Dodge Dart, né? Eu sei dirigir muito bem, muito. Ele falou, vai com o meu Dodge Dart para fazer o filme. Nossa, que alegria quando eu voltei, sabe? Eu voltei, aí dali uma semana eles me ligaram do Estúdio Silvio Santos para que eu fosse telemoça. E a telemoça é aquela coisa também, né? Entra muda e sai calada. Você fica em volta da televisão, da geladeira, da bicicleta para fazer a propaganda. Aí, na época, as boates funcionavam muito assim, para a sociedade que frequentava, só frequentava quem tinha muito dinheiro, porque tinha o show do Sargentelli, tinha shows assim, incríveis nas boates, e os executivos, as pessoas, os artistas frequentavam muito essas boates. Não era boate de strip, tinha também as boates de stripper, né, na noite, que a gente ia muito mesmo também, e era bem frequentado, tinha júri de tudo, a gente era convidada para fazer júri. Aí eu fui trabalhar nessa boate que era para fazer um show, né? Eu sei que fazia eu, a Teca, a Fifi, aquela que fazia o comercial do Bombril, e a Zélia Martins, que era a cabeça do show. E ele ficou sabendo, eu sei que teve um comentário que quem trabalhava com ele não podia ter outro tipo de trabalho que principalmente ficasse daquela forma, que a gente ficava com o seio de shortinho, com os seios de fora, né? E foi a primeira vez, né? E tinha uma roupa cheia de corrente, né? Muita corrente em cima do seio, mas você dançava, você parecia, lógico. Parecia, lógico, né? E foi a primeira vez, né, da nudez do seio. Não, mas eu não entendi. Eu não entendi. No comercial você ficava assim? Não, a Fifi, que estava junto, que era bailarina junto comigo, ela fazia o comercial, ela era famosa por causa do comercial do Bombril. Ah, por exemplo, tá. No show tinha a Zélia Martins, que era a cabeça do show, que dançava e cantava. As bailarinas que dançavam em volta era eu, mas eu não chamava Maio ainda. A Fifi fazia esse comercial do Bombril, que ela ficou muito famosa, a Fifi do Bombril. Nossa, ela ficou anos fazendo esse comercial. E ela também trabalhava. E a Teca também, que era modelo, no show. E as roupas eram dessa forma. O seio era de fora, mas a roupa era cheia de corrente, mas você dançava os movimentos, o seio aparecia. Eu tive o menor problema de pôr essa roupa, de ficar dessa forma. Eu não reclamei, não me senti inibida, eu não me senti nada, não. Mas só que eu acho, eu não sei, nunca fiquei sabendo. Eu acho que ele me mandou embora por causa que eu estava trabalhando nessa boate, fazendo esse show. Eu sei que fui mandada embora, mas ele nunca falou por quê, eu também nunca perguntei. E eu fiquei, porque hoje eu penso assim, todas as pessoas que são mandadas embora de qualquer lugar, qualquer empresa, eu não sabia o que é a sensação de você estar num lugar, precisando trabalhar, ganhar dinheiro, amando, e você ser mandado embora. Hoje eu caio na real, eu fico pensando, principalmente agora, nessa pandemia, milhões de pessoas sendo mandadas embora, perdendo seus empregos, seus trabalhos. Por isso que a depressão
arrebentou mesmo, né? A depressão já sempre imperou, né, no ser humano. Agora triplicou nas pessoas, né? Em depressão, porque não tem dinheiro, não tem emprego, não tem nada. Então eu fiquei sem chão. Falei assim, nossa, era meu tudo estar na televisão. Todo mundo, ai, que ela na televisão, a Zilda. Não era Maia ainda, a Zilda. E eu só lá do lado da moto, lá de uma geladeira, mas quando eu fui mandada embora, eu fiquei sem chão. Silvio Santos, você não vai embora ainda sem me falar porque você me mandou embora. Porque eu conto isso no livro, eu fiquei sem chão. Aí eu falei assim, e agora? Mas como eu nunca desisti, como eu sempre fui batalhadora, correndo atrás, eu falei assim, não, algo vai acontecer sensacional comigo, eu tenho certeza absoluta, não tem importância, eu continuei no show, e o Davi Cardoso foi ver o show. Aí me convidou para fazer um filme, que foi Possuídas pelo Pecado. Eu fiz com a Aguinaldo Raiol, Helena Ramos, Nicole Puzzi, ele me lançou a Nicole Puzzi, a Helena acho que eu já fazia. E eu patrocinei com o Aguinaldo Raiol, o filme foi feito em Capitânia da Serra, né, na chácara dele, e foi fantástico assim, fazer o filme, o personagem que eu fiz. Ele tem uma história incrível, antes de eu começar esse filme, uma história incrível mesmo, está no livro, eu não vou contar aqui agora, no lance com o diretor Jean Garret. O que foi? Estou precisando de uísque. Deixa de ser idiota. Depois do trabalho. Não estou aguentando mais. Você precisa se tratar. Ela pode aguentar como eu. Se aprendeu a beber comigo, vai aprender a resistir nas horas de trabalho. Monstro. Sou. É a vantagem de ter dinheiro. Pode-se ser o que quiser. Empresas Leme reunidas. Gabinete do Dr. Leme. Um momento, por favor. É Dona Raquel, sua mulher. Mas o que quer essa chata? Como é que eu vou saber? Fale com ela. O que aconteceu comigo? Aí eu peguei um táxi, eu não tinha carro. Enfim, é uma coisa incrível. Tá. Isso eu escrevi no livro. Eu nunca tinha contado para ninguém. Aí, o que aconteceu? O Davi Cardoso pegou uma foto minha. Eu estou saindo da piscina, assim, com o cabelo molhado, o seio, assim, um biquíni azul. Biquíni com meu nome, com a cor da água. Ele colocou na porta do Marabá. Marabá é na Ipiranga, né? Do tamanho do prédio inteiro. E eu olhava assim, falei assim, gente, olha, eu estou ali, né, no prédio. Resumindo, esse filme arrebentou, né, de sucesso. A gente falava na época que estourou, né, agora bombou. Assim de graça, não. Tem que fazer pra merecer. Fazer o quê? Beija o meu sapato e pede pra ele um gole. Beija. Um golinho, por favor. Ah, é isso aí, menina. Vocês só servem pra isso. Pra lamber os meus sapatos. Benzinho, vamos ver o show do La Bien Rose? Aquele inferninho, O striptease lá é gozadíssimo. Tem cada bofe. Se tiver bom whisky, eu topo. Claro que tem. André, faça a vontade das distintas senhoritas. Vamos ao La Bien Rose. Vagabunda sempre volta ao lugar de origem. E foi aí. Aí eu comecei a fazer um atrás do outro, começaram a me convidar. Eu fiz 44 filmes. Esse é o começo da Zilda Maia. Deixa eu te colocar como é que funciona aqui. Geralmente a gente comenta trabalho por trabalho, mas eu observo que no teu caso, se a gente for
falar um por um, nós vamos fazer um programa de 3 horas, né? Então não é o eu caso. acho que assim, eu contei o começo, né? Que eu acho fantástico o meu começo. Aí daí eu fui fazendo um atrás do outro, um atrás do outro, Sim, mas no geral, todo mundo que vem aqui, inclusive já vieram atores renomados, que ainda não foram ao ar, né? Porque o programa começou agora, você entende? Só que ele começou de pé direito, porque eu já tenho, só deste programa, eu fiz 90 entrevistas ano passado, só para este programa tem umas 30, entende? Aqui, ó. E com atores renomados, cineastas, até o próprio Davi Cardoso, que a gente está preparando um especial, que até, por sinal, eu vou pedir para você gravar um depoimento aqui para ele, né? Depois eu vou editar, para botar no programa dele. Aí, se você puder falar sobre ele uns minutos. Nossa, com honra. Isso. Com honra. E outra coisa, bom, aí no teu caso, nós vamos resumir, para não dizer, mas por que no meu caso vai resumir, os outros falaram bastante, né? Porque você está lançando o livro, então aí a gente não tira, você só dá uma, como você fez bem até agora, né? Só dá umas atiçadas assim, né? Pega os tópicos principais, vai jogando e a gente larga isso aí, né? Porque é uma forma o pessoal ler o livro, senão não adianta também, como os outros não, tem um caso que o outro não está lançando o livro, então o pessoal conta toda a carreira mesmo, né? Como o Emiliano Queiroz, né? Um grande ator, contou toda a carreira dele aqui, e Edwin Luiz, né? Então, quando o pessoal assistir esse programa, provavelmente ou não entrou no ar ou entrará, né? Vamos lá, Davi Cardoso, vamos aproveitar para botar já o depoimento dele, já que você está falando dele. O que o Davi Cardoso foi, então, nesse momento, então, ele foi importante porque foi um dos primeiros filmes que, como você mesma disse, te projetou? Seria isso? Sim, com certeza, porque o filme Ninguém Segura Essas Mulheres, eu fiz uma pontinha, né, na rua, apesar que destacou, porque o Miziara me deu um texto, eu falei, mas foi o único filme que o Silvio Santos produziu e fez na vida, e demorou para lançar também. Agora, o que me lançou mesmo, que arrebentou, que bombou a Zilda Maio, foi Possuídas pelo Pecado, do Davi Cardoso. Mas eu também sou filha de Deus. Tem que fazer por merecer. Fazer o quê? Fica nua. Aqui? O que tem? Eu pago pra quê? Quero distrair o nosso pintor aqui. Fica nua que você ganha uma dose. Além do mais, ele vai pintar o seu corpo mesmo. Eu odeio você. Certo. Você me odeia. Jussara me odeia. Minha mulher me odeia. Todo mundo me odeia. Mas acontece que quem manda sou eu. Vocês conhecem aquela história do maior? No céu, Deus é o maior. Aqui na terra, o maior é aquele que tem mais dinheiro. Esse foi o começo da minha carreira, que abriu todas as portas para eu fazer os outros 43 filmes, né? Eu fiz muitos filmes, Noite em Chamas, do Zangarré, que foi espetacular, o Clericunha, O Rei da Boca, com Roberto Bonfim. Quê? Você tá querendo sociedade no meu negócio sem capital nenhum? Só que tem uma pequena diferença. Eu não quero sociedade. O que você quer? Quero 50%. E te dou toda a cobertura. Um personagem incrível, um personagem que... esses personagens que sempre me dão são desafiadores. Eu sempre faço, louca, maluca da Brasil da Maio. E é engraçado, porque eu sou comediante, eu sou muito brincalhona assim, pessoalmente, mas eu não tenho nada de doida, nada. Eu faço personagem. E no Rei da Boca eu fiz uma prostituta, assim, fantástica, né? Quem é, merda? Porra, quer parar de bater nessa porra que não enche meu saco? Já vai!
que você quer? Quem é você? É Dona Arlete? Sou eu mesma, vai falando. Vem aqui, eu sou amigo do Jerico. Eu vim aqui para entregar isso aqui para a senhora. Vai entrando. Quer dizer que você é amigo do Jerico, hein? Como é que ele tá? A senhora sabe. Cadeia não é bom para ninguém, né? Olá, tudo bem? Tem alguma roupa pra lavar aí, queridinha? Não tem nada aqui não, seu viado. Puxa seu carro, vai. Ei, não precisa ser tão grossa assim, né? Pô, também logo cedo, um puta sono e você vem encher meu saco. Você vai fazer um mexezinho agora, é? Olha aqui, seu viado, bicha desgraçado, no meu saco. E aí? Bem, a senhora sabe. Eu tô na pior, saí da cadeia. E o Jerico me disse que talvez a senhora me conseguisse aí um lugar para eu dormir. Tem algum aí? Dinheiro? Dinheiro eu tenho, mas não é muito. A senhora sabe, eu gastei tudo na viagem. Puta que eu pariu. Tá legal. Por hoje você fica aqui no hotel. Vou ver se descolo. E também eu tenho que descolar um porra do advogado pro Jerico. Dá um tempo aí que eu vou ligar o gerente. De hoje. Certo. E tá, você falou no Cleri Cunha, eu tô também gravando para ele aí, e estamos gravando, né? Inclusive, infelizmente, ele está passando uma situação muito delicada de saúde, mas estamos tentando montar o programa. Você queria falar um... Tudo bem, vamos iniciar? Sim. Bom, eu vou começar a partir da parte óbvia, né? Onde iniciou o teu despertar, assim, né? Nem vou falar de cinema ainda, para as artes, ou o cinema já entrou de cara? Como é que foi, assim, a tua história? Foi quase de cara, né? Porque nessa época a televisão, caminhamos juntos, cinema e televisão. Porque o primeiro trabalho meu profissional, da qual eu tive contato, foi com o Astro, da época em que Hélio Souto, o Conceição, minha primeira figuração do cinema. Ele me ligou ontem, né? Nós conversamos bastante. Ele está na Ilha Comprida, né? Ilha Comprida, né? Isso. Eu fiz uma entrevista na Metropolitana TV Web ontem, e ele assistiu, e eu falei muito do filme dele, né? E ele adorou, ele amou a entrevista, amou, gostou demais. Daí ele me ligou falando, porque, assim, eu acho que na época que a pornochanchadas foi bastante criticada, foi rotulada, não era cultura como é agora, né? Agora, né? Ela faz parte da cultura do cinema brasileiro, do cinema nacional, a pornochanchada. E então, reconhecendo que realmente naquela época já se falava, né? Quando me pergunta de censura, de ditadura, naquela época já falava nos filmes da prostituição infantil, como foi o Rei da Boca, né? A história do Rei da Boca. Eu lembro quem fez o personagem que comandava essas crianças foi a Ilza Carla. Quê? Você tá querendo sociedade no meu negócio sem capital nenhum? Então, a história do Rei da Boca é muito forte, é muito bacana. E essa cena, pelo menos, essas cenas não foram cortadas. Então, eu acho que o Cleri Cunha foi muito feliz em fazer esse filme e me projetou bastante o Rei da Boca, bastante. Sim. E o Davi foi que me lançou. Certo, tá, mas o Cleri, o que você teria a falar dele, assim? Destaca algumas características. Eu acho que ele, assim, eu trabalhei com muitos diretores, eu nunca tive problema com ninguém, né? Nem no set de filmagem, nem no teatro, nem nas viagens. Eu nunca fui uma atriz, você aquela dá problema, aí ela é muito... Não, eu nunca fui complicada, eu nunca dei problema. Ao contrário, tudo na minha vida foram assim, muita amizade, muita alegria, muita brincadeira, muita paixão, muito amor, não só pelos diretores, mas principalmente aos técnicos, né, que eu amava.
eu era rotulada como a rainha dos técnicos, maquiadores, cabeleireiros, enfim, iluminadores, tudo que você possa imaginar, né? Então, era uma família, e nós viajávamos muito, né? Porque fazia muito externa. Você me usa e me abusa como se eu fosse um objeto seu. E o Clery é aquela peça rara, né? Que você se diverte, você faz tudo, é muito sério, com muita seriedade, mas num clima de alegria, sem nenhum tipo de complicação, por exemplo, quando a energia não é boa, quando tem complicação no trabalho, as pessoas ficam meio estressadas, meio cansadas. Então, não existiu isso. O Clery é um amigo, um ótimo diretor, uma pessoa que realmente luta pelo cinema nacional, está enlouquecido com o próximo filme que ele vai fazer. Eu acho lindo isso. Ele realmente, mesmo com problema, ele está firme no cinema. E isso eu tenho do Clery Cunha, que foi sempre assim, uma pessoa, mesmo fora do filme, a gente está sempre tendo diálogo, sempre conversando, sempre. Isso é muito importante na minha vida, sempre foi. Sim. E eu acho que ele tem tem vários que eu posso contar. Claro. O que é isso? Tá vendo, não é? Sua mala tá pronta, malandro. Onde você pensa que vai? Vai com essa mala pra onde? Vou me vai mandar. Viajar, é? Vou pra minha terra. É isso mesmo. Eu não aguento mais encana, sacou? Por causa de você. E por causa do Pedrão. Você e o Pedrão já era. Por causa de tóxico. Olha isso, safada. Pilantra vagabunda, onde é que você pensa que vai? Deixa eu só completar, senão eu esqueço também de comentar em cima, porque é necessário. Eu vejo que me parece que ele tem um lado paternal, assim, que ele acolhe as pessoas, né? Então, sim. Então, é uma coisa assim de alegria, de amizade. Ele não tem essa coisa de agregado. Eu sou o diretor. Não. Como todos comigo, né? Por exemplo, o Carlos Reichenbach, o Carlão. O Carlão é meu bebezão da vida, né? É meu bebezão, meu gênio. Eu chamava ele de bebezão gênio, o Carlos Reichenbach, né? E o Davi Cardoso, né? Fazia aquele sucesso galã, né? Coisa linda e sucesso. E ele tinha, né? Essa coisa de ser o sucesso do cinema brasileiro, né? O galã do cinema brasileiro. Você sempre acerta? Quase sempre. E ter acreditado em mim, confiado em mim, todas as entrevistas que ele faz, ele me elogia assim, muito, né? O meu profissionalismo, a minha disciplina, o meu respeito, né? E eu sempre fui muito respeitada por todos. Então, eu sempre brinco muito, mas eu tenho muito respeito por todos eles. Eu tiro meu chapéu. É lindo, não? Você e suas músicas horrorosas deixam qualquer um louco. Você acaba gostando. Por maior que seja a sua burrice, e eu reconheço que ela é enorme, um dia você acabará sendo vencida por Tchaikovsky. Só se for no dia da minha morte. Missão cumprida? Já despachou aquela bruxa para a Europa? Esperei o avião decolar. Pena que você não tivesse o poder para despachá-la pro diabo que a carregue. Dr. Leme, quero lembrá-lo que amanhã é dia de reunião na empresa. E daí? Acho melhor moderar um pouco na bebida. Obrigado pelo aviso, mas amanhã não há reunião nenhuma. Eu vou ficar aqui com minhas mulherzinhas, minha música e meus quadros. Então, vou telefonar avisando. A propósito, por onde anda o nosso pintor? Deu no pé, se mandou. Aí está um homem original. Recusou a vida fácil que lhe ofereci. Ficou ofendido com você. Comigo? Mandou que ele pintasse o retrato de uma mulher horrorosa. Olha aqui, sua piranha. Há muito que eu tô querendo lhe quebrar a cara e acho que vai ser agora.
Viado! Filha da mãe! Sim, sim. E me fala, já que são muitos filmes, então só vou pautear um que outro. Me chamou a atenção ali, até inclusive eu vi o filme, primeiro numa cópia ruim, depois numa cópia melhorada, né? Porque as cópias... aquele sobre o caso Cláudia. Caso Cláudia. Inessim Rodrigues. Que foi verídico, né? Aquele foi fantástico. Porque foi feito no Rio de Janeiro, né? E as únicas pessoas de São Paulo que fizeram o filme de São Paulo foi eu, né, Zilda Maio, e a Zélia Diniz, nós duas. A Zélia, linda de viver, né? E ela trabalhou com o Silvio Santos, ela foi telemoça também. E então o produtor do caso Cláudia, ele era assim, por exemplo, assim, as nossas cenas foram filmadas no apartamento em Copacabana, né? A gente não teve externa, porque teve muito externa, né? Mas foi sensacional, porque eu fiz uma cena, né? Eu e Dolabella, e eu aprendi muito, porque praticamente era começo de carreira, eu já tinha feito vários filmes, mas o produtor era fantástico. Nós saímos na época, Regina estava no auge, né? A gente ia para Regina, ia para o bistrô, aí terminava num puteiro, assim, sabe? Numa coisa da madrugada. E eu, a Zélia, a gente tão ingênua. Ai, eu nunca tinha visto aquilo na vida, né? Mas eu nunca tinha visto, não sabia de nada, né? Não, nós vamos lá assistindo, vamos assistir. Aí a gente está assistindo lá, de repente vem, olha só, hein? Não existia o sexo explícito no cinema nacional, né? Foi depois de muitos anos que apareceu. São duas coisas diferentes, né? Pornô chanchado é uma coisa e sexo explícito é outra. Mas eu não vou falar agora do sexo explícito no cinema nacional, da produção, eu vou falar da outra coisa. Sim. Por exemplo, você, quer dizer, isso já existia o sexo explícito nas boates, né? Na stripper. Eu não tinha esse conhecimento, nem a Zélia, né? Mas os homens sempre tiveram esse conhecimento, né? Eu filmava, mas nudez, ficava nua, mas eu não tinha essa coisa. Quando eu comecei a ser convidada para fazer júri, quanto é boate, quanto é casa de show, casa noturna, eu fui vendo e conhecendo o que existia e como era, né? Foi assim que eu fiquei conhecendo tudo mesmo, né? Praticamente. Tudo não, porque graças a Deus ninguém sabe tudo. Aí, eu pela primeira vez assisti uma cena de sexo explícito no palco. Assim, gente, para olhar para a Zélia assim, eu e ela, a gente ria tanto, assim, gente, o que é isso, né? E ele já estava encharcado, já tinha bebido muito. Vamos embora, isso aqui não está com nada. Ele falou, vamos embora. E deixou. E eram esses lugares caríssimos para entrar. Então, a gente lembra, a gente ri muito quando a gente conta essa história. Nós fomos para fazer um tremendo do filme, né? Fizemos uma participação belíssima no filme, né? Ficamos um tempo no Rio de Janeiro, tivemos a oportunidade de conhecer o produtor, conhecer todo mundo, conversar muito, e ter esse conhecimento até da noite que eu não tinha. Então, esse filme, né, foi verídico, que foi assim, maior sucesso, por causa da história que houve lá no Rio de Janeiro, né? Que foi comentada demais, e a gente teve a sorte de ser convidada as duas para participar do caso Cláudia. Né? E ele reprisa, todos os meus filmes reprisam muito agora, né? Sim, sim. Essa é a história. Então, esse lado engraçado que eu tenho do produtor, a gente lembra muito, né? A gente conversa, as pessoas querem saber, porque eles querem muito saber como que era atrás. Então, atrás, o caso Cláudia, houve exatamente isso. Foi muito legal. Sim, sim. Bom, tá, e uma coisa assim, bom, caso Cláudia é 79, por aí, né? Até o Globo Repórter fez uma matéria
Aliás, até consegui o videotape aqui do Globo Repórter. Podemos passar um pouquinho aqui na tela rapidamente, né? Esta é uma história que se passa na zona sul do Rio de Janeiro, nos nossos dias. Ela poderia começar aqui em Botafogo, neste cemitério, São João Batista, onde estão sepultadas pessoas famosas. Poderia começar neste túmulo. Poderia começar um pouco mais além, depois do Pão de Açúcar, na entrada de Copacabana. Neste hotel, onde trabalhavam Jorge Cour e Daniel Labelle, duas personagens importantes desta história. Nele está também a boate frequentada por muitas das figuras que desfilarão neste caso. E está a sala de projeção de filmes em que Cláudia conheceu o último namorado. Poderia começar por aqui, onde está outro mito carioca, o Hotel Copacabana Palace. Bem perto fica o prédio onde morava Cláudia. E nesta ruazinha, a menina Cláudia brincava e frequentava o antigo salão de beleza de Jorge Cour. Poderia começar ainda mais além, na Ipanema Dourada, que Cláudia frequentava. A Ipanema, criadora de mitos, criadora do mito da garota de Ipanema, que a irmã de Cláudia, Márcia Rodrigues, encarnou no cinema. Poderia começar aqui, no Leblon. Neste prédio morava outra personagem importante, Michel Albert Frank. Nesse bairro ficam os bares de que Cláudia gostava. Mas esta história vai começar aqui, na saída do Leblon para São Conrado e a Barra da Tijuca. Nas pedras do Chapéu dos Pescadores. Aqui, na manhã de sol de 25 de julho de 1977, foi encontrado o corpo nu e deformado por agressões de uma jovem alta que ninguém sabia quem era. Uma lancha do serviço de salvamento avistou o corpo sobre as pedras e chamou a polícia. Então esse foi um caso muito de repercussão nacional, que aí deu origem ao filme. Bom, mudando de assunto. E os demais diretores? Você tem mais alguém para que você lembre, assim, que você considere relevante, né? Porque o resto do pessoal vai ver no livro. Mas assim, tem algum outro diretor que você acha que mereça uma menção aqui? Tem. Chico Cavalcanti. O Chico Cavalcanti e Oswaldo Oliveira, né? Eu filmei muito também com Massaíne, filmei muito também com o Alfredinho Starray. Sabe, são tantos, né? Para eu lembrar dos 40. Apesar que um diretor dirigiu não só um filme meu, 2, 3, 4, também isso, né, acontecia. Mas o Oswaldo de Oliveira, ele era, assim, um expert do cinema brasileiro, né? Ele manjava tudo de cinema, ele era um profissional, assim, muito tarimbado, ele tinha feito muita coisa. Então, eu já estava bem acostumada com ele, porque eu fiz vários filmes com ele, vários. Só que ele tinha um jeito de tratar as pessoas, né, o elenco, todo mundo, que quem não tivesse uma coisa boa preparada, espiritualmente, fisicamente, de cabeça, como eu já nasci com esse lado bem positivo meu, e eu sinto as coisas, eu sei conversar, eu sei, como é que fala? Driblar, né? Driblar, as pessoas. Contornar. Isso, eu sei muito bem fazer isso, né? Eu falo que se eu fosse psicóloga, eu seria melhor, se eu fosse advogada, eu não perdia nenhuma causa, e se eu fosse detetive, eu também seria melhor. Então, eu comecei a sacar o Oswaldo Oliveira, e às vezes ele chamava as pessoas, a figuração, a turma, né? Bem bravo, bem falando outros tipos de palavras. Quem não tivesse ali como profissional a fim realmente de trampar, saía, virava as costas e ia embora na hora.
Eu não tinha esse tipo de coisa. Então, uma vez ele estava todo no set de filmagem e ele sempre era bem, meio nervoso, mas ele era ansioso, porque ele tomava umas pinguinhas. Então, ele ficava mais elétrico ainda. Eu falava, lá vai o Osvaldo, quer ver? Quer ver ele começar a chamar todo mundo de piranha? Não dava outro. Ele falava assim, ô piranhada, vamos filmar que vai baixar o asfalto, que vai não sei o quê, que vai cair a luz, tem que fazer. Por quê? Porque era demorado, né? Não eram várias câmeras, uma câmera. Então você faz uma luz, um take, vai fazer o take aqui. Aí você faz o take. Vai fazer um take aqui do lado, tem que mudar a iluminação, mudar a câmera e mudar a sua posição. Então, era muito demorado. Era super demorado para fazer o filme. Muitas horas. E cansava pra caramba, né? E você ficava esperando, todo mundo esperando. Aí, quem estava a primeira vez, nossa, que é isso? Calma, que ele é assim mesmo, vai se acostumando, dá risada, faz seu trabalho, se concentra no seu trabalho, na sua cena, e pronto. Então, ele me curtia muito, porque ele falava, você é das minhas. E eu via muito. Fala, tá aí, Osvaldo, você é isso. Então, o Osvaldo era dessa maneira. Tudo que ele fazia bem feito, ele fazia para valer, mas era desse jeito. Não era uma pessoa assim. Ou ele ficava muito quieto, não respondia, não falava nada. Por exemplo, tem que ser tudo de primeira. Eu fazia tudo de primeira, mas nem sempre todo mundo faz de primeira. Eu também já cortou várias vezes. Já gaguejou no texto, você tem que fazer de novo. Então, e nada, não tinha som direto, você dublava depois, jogava sua voz. Então, o que acontece? A gente foi filmar no meio do mato, lá em Mongaguá, né? A Vera Seckler estava acompanhando, que ela prestava a casa dela, prestava tudo para as pessoas, porque fazer cinema era dessa forma. A Vera Seckler, de Mongaguá. Que é da Casa da Cultura. Sim. É muito amiga minha. Sim. Ela é amiga de todo o pessoal que fazia cinema, porque quase os filmes foram feitos em Mongaguá, e era a casa dela. E tudo dela, e tudo emprestava, tudo. E aí, fazer uma cena, eu montou a câmera, montou a iluminação, o técnico fez um monte de luzinha no meio do mato, como se fosse vagalume, uma coisa linda. A Vera que lembrou disso, eu nem lembrava. Aí o chão, né, lá onde eu ia deitar com o ator, que era o Márcio Prado, para fazer a cena. Então, eu falei, de primeira. Aí deita lá no chão, né, sem roupa, o ator também, vem por cima. Ação, câmera, eu já gritei, né? Corta isso aí. Por que mandou cortar? Você ficou louca? Você corta uma cena dessa? Então vem aqui, deita e vem nesse formigueiro aqui. O formigueiro, mas foi muito rápido, eu deitei, mas me mordeu tanto. Então, essa história é engraçada. Aí, no fim, ele era difícil dar risada. Aí eu falei para ele, jamais alguém falava disso com ele, ninguém tinha coragem. Mas eu sempre vi tudo, né? Eu falei assim, tá, então você vem aqui, faz a cena, deita aqui, eu vou você dar outro jeito, porque olha o formigueiro, me mordeu inteira. Eu não ia aguentar fazer a cena até o fim. Aí ele deu risada, aí fez outra cena, ficou tudo bem. Isso é marcante também, é engraçado. As pessoas adoram que eu conto isso. Está no livro. Acho que tá no livro também. Tá no livro, sim. E o Carlão Reichenbach, né? O Carlão Reichenbach era tudo assim de amor que eu tinha por ele, né? A calmaria, a paciência, a quietude, a sabedoria, né? A inteligência. Eu aprendi a fazer luz com ele, iluminação com ele, aprendia tudo. Eu perguntava, me explicava, os técnicos, eu adorava. Então eu pensei, nossa, que coisa linda que é fazer iluminação. Ele é um cara assim que todo mundo quer saber a história do Carlos Reichenbach, todo mundo faz um curta sobre o Carlos Reichenbach. Por exemplo, o Rogério de São Carlos, um produtor de cinema, fez, né? Porque estou fazendo porque não terminou ainda. Um documentário comigo sobre a minha carreira, nós já filmamos dezembro todo. E faltam umas cenas para terminar. Ele está fazendo sobre o Carlos Reichenbach, porque todo mundo tem loucura e paixão pelo Carlos Reichenbach, pela história do Reichenbach, pela sabedoria, então isso eu tenho que falar dele.
Bom dia. Mexi na cozinha de vocês e fiz o café. Já tomei, obrigada. Devo estar um pouquinho atrasado. Tudo bem. Eu já sei. Foi uma longa noite de despedida. Mas ela ouviu tudo? Não, eu não ouvi nada, Lua. Apenas deduzi. Vocês se adoram. É isso aí. E o Chico Cavalcante, ele adorava me colocar nos filmes dele. Sim. Adorava. Os filmes que eu fiz do Chico Cavalcante foram sensacionais. Ele fez o Cafetão, que falava, né? Eu sempre falo que a censura cortou uma cena desse filme porque não podia falar da fome, né? Na época. Então, ele faz um engraxate, eu sou a esposa dele, e o filho do Chico Cavalcante, que ficou no lugar dele agora, que é o Fabrício, que é diretor, que é cineasta, ele fazia sempre meu filhinho. Ele era pequenininho, e aí ele chega para jantar, e ela diz assim para ele, só tem um ovo. Ele falou, a gente divide. Aí quando ele pega o ovo, ele deixa cair. E eu falei, e agora? Quebrou um ovo. Como a gente vai... O que nós vamos comer? Ele falou assim, a gente vai dormir, porque o sono diz que alimenta, então a gente vai dormir. A censura picotou, porque era uma crítica, era a política, a parte política do filme. Então, assim, eu aprendi muito com o Chico Cavalcante, eu tive a oportunidade de fazer vários filmes, de conviver, né, com o Chico Cavalcante, com essa família linda, que hoje dá continuidade, né, o Fabrício. Então, eu tenho essas recordações, eu acho que eu tive boa sorte, eu não tenho, quando as pessoas falam, você não foi explorada, o talento que você tem, você não foi explorada ainda. No cinema eu fui. Sim. Porque todo mundo elogia muito, os meus fãs, as pessoas, todo mundo que me entrevista, que assiste tudo antes, que assistiram, gosta demais de todo o trabalho que eu fiz no cinema, elogia muito o trabalho, elogia muito os filmes. Então, eu não fui explorada na televisão, a minha capacidade de como artista, né, na televisão. A minha capacidade como artista, né, na televisão. Por isso que agora eu quero voltar a fazer televisão, cinema e teatro. Eu ia estrear uma peça, mas a pandemia eu não consegui ainda. E filme eu vou continuar fazendo. Agora só falta ir para a TV. Sim. E as colegas da tua época, por exemplo, tipo Helena Ramos, que eu não vejo da entrevista, eu até tentei o contato e ninguém tem, sei lá, e outras colegas tuas, né, enfim. Como é que eram assim? Eu tenho contato com a Helena, a gente se fala sempre por telefone. Mas ela lida com a tecnologia, assim, com a internet, como a gente está fazendo agora, ou alguém auxilia ela? Porque ela não tem... Não, eu acho que alguém auxilia ela. Porque eu queria que ela gravasse um vídeo para mim, falando sobre a gente juntas, na época, no cinema, quando eu fui candidata, mas eu não consegui tempo, mas ela falou, eu falei, a gente manda alguém junto para auxiliar, para ela gravar e tal. E ela não dá... Eu vi outro dia ela fazendo uma entrevista, mas acho que ela me ligou, ela falou que fez uma entrevista com ele, não sei se tem 2 anos, 3 anos, com Otávio Mesquita. Eu fiz uma entrevista com ele também. Mas eu tenho contato com ela, eu estive o ano retrasado na casa dela, no aniversário. Sim. E a Nicole Puzzi, a gente se fala direto, né? A Nicole faz teatro, a gente conversa muito. Eu sempre vi a Nicole dando entrevista, não sei se ela está fazendo, eu nunca perguntei se ela... Não, perguntei sim, porque essa cena que o produtor vai fazer comigo nesse documentário é uma cena de rádio, como eu entrevistando uma colega, né? E eu falei que ele queria... fosse a Nicole, eu conversei com ela, inclusive ela vai ter cachê, tudo. Ela falou que topa. Sim, mas aí é um filme para o cinema, né? Quando é jornalismo, não tem cachê. Exatamente, é para o cinema. Mas eu sei que as entrevistas não têm cachê, mas uma vez eu fiz uma entrevista com
Ficou sensacional com a Luciana Vendramini. E eu ganhei cachê para fazer com a Luciana Vendramini. Foi linda a entrevista. Tem alguns anos isso aí. Foi para onde? Mas não tinha internet ainda. Não, sim. Não, mas não é questão da internet, é que jornalismo é uma coisa, cinema é uma coisa. Sim. Se você for... Não, já tinha internet. Quando eu fiz com ela, entendeu? Eu sei que não depende disso, depende realmente que é jornalismo, as entrevistas, né? Mas tem coisas que vai ficar no ar, por exemplo. Eu achei bacana que, de repente, eu não pedi, entendeu? Me ofereceu. Eu falei assim, nossa, que bacana, eu achei super legal. E então, ela montou a minha história, né? Tão bem. Ela pesquisou, ela narra a minha história desde pequenininha, no circo, tudo. Ficou lindo, lindo, lindo. Eu adorei, eu gostei demais. Então, eu tenho contato com ela e quem mais? Eu tenho contato com a Zélia Diniz, eu falo muito, tem a Patrícia Scalvi, tem a Vanessa, entendeu? Todas essas pessoas. A Helena Ramos me interessa porque, já que ela deu poucas entrevistas e tal, né, assim, praticamente não deu, né? Mas o que eu quero te colocar, eu sou diretor também, né? Eu também tenho projeto de filme, coisas. O que eu te coloco eu sei. Não, eu não estou falando de mim, não. Estou falando que eu já ouvi isso, as pessoas. Tem cachê? Não tem, gente. É uma entrevista. Por exemplo, eu adoro fazer entrevista com todo mundo. Eu nunca falei sobre isso. Nunca. Eu faço tudo, porque tudo que eu faço, eu tenho retorno e é muito bom para eu estar falando da minha história, do meu trabalho. Por exemplo, os casos que exigem que os atores, atrizes têm direito a cachê, é quando você vai comercializar ou no cinema ou na TV com patrocinadores que vão te dar um retorno. Agora, quando é um jornalismo puramente por jornalismo, porque eu sou jornalista também, não funciona como divulgação, né? Que às vezes fazem uma confusão, né? É por isso que eu te citei atrizes dessa época, né? E coisa e tal. Não vou citar o nome dela aqui. Aí, porque esse diretor falou, esquece. Então, quer dizer, você entende? Então, essa é a questão que confundem às vezes, né? É que nem eu vou aí, dou entrevista para 1000 lugares, porque que eu estou com um projeto. Agora, claro, o cara vai fazer um filme no cinema, vai contar minha trajetória, sei lá, ou para efeito jornalístico, claro que aí já é um projeto que tem um cachê, tal e tal. Ou se é na TV, que aí tem grandes patrocinadores, né? Porque hoje em dia, na internet, o problema que nós enfrentamos na internet, e eu vou te contar, e vou te contar até um caso associado, não diretamente ao teu, que tem uma atriz aí, que aí é pornô mesmo, que essa atriz, ela é Mel Fire, ela é conhecida, assim, no segmento. E aí ela diz, não, agora todo mundo quer tudo de graça, sabe? Porque o pessoal na internet, no YouTube, o público se acostumou com isso, né? Mal, porque até a música é de graça hoje. Você pega lá uma música de uma banda famosa lá, você puxa lá e o povo não quer pagar, quer de graça. Estão mal acostumados, claro. E filme também. Então, o que paga hoje isso é um patrocinador. O único que pode chegar e pagar, você vai dar entrevista para um site lá, um outro site maior, sei lá da Folha, os caras têm patrocinadores lá que pagam a manutenção do site. Ainda assim você não recebe. Agora, se você vai fazer um filme, uma coisa mais cinejornalismo ou biográfica, aí é uma outra parada, Isso é para que você nunca mais se esqueça do quanto me fez sofrer. Felicidades. Veja bem, eu não discuto muito isso com elas quando fala assim que não vai fazer porque não tem cachê, porque eu falo assim, olha, cada um é um. Eu sou desse jeito. Eu nunca deixei de fazer uma entrevista porque
por causa de cachê. Nunca, nunca. Eu faço tudo. Toda hora me chama. Olha, eu tenho live marcado o ano inteiro. É no Rio de Janeiro, é São Paulo, para saber da minha história. Eu estou à disposição, porque eu quero fazer novela. Eu quero fazer novela. Mas eu quero fazer filme. Eu vou ganhar o cachê na novela, no filme. As entrevistas, eu quero estar aqui falando me mostrando como é que eu estou, entendeu? A minha capacidade, tudo que eu fiz, que eu estou aí, eu estou disposta, que as pessoas realmente, diretor, me vejam, que me dê um papel, eu posso fazer qualquer coisa, eu posso fazer a mãe, a tia, a avó, só me dão uma gostosa. Eu fico feliz com isso. Sim, eu só estou dizendo que alguns atores, atrizes estão mal, como é que eu vou dizer, assessorados, mas são um número ínfimo, entende? Isso que eu quero te colocar apenas. Eu entrevistei 2 atores americanos e eles também nem tocaram, porque eles sabem que... Então, eu sempre falo assim, mas eu acho que, por exemplo, assim, eu falei, a Helena, uma vez, ela me ligou, falou assim que ela queria fazer uma peça de teatro, se eu estava a fim de dirigir ela. Falei, claro, com o maior prazer, eu dirijo. É um texto do Ronaldo Ciambrone. Falei, tá. Só que entrou a pandemia, eu falei assim, como é que a gente vai fazer? Ficou todo mundo dentro de casa, piorando. Aí, falei, então deixa quieto agora. Não sei o que a gente vai esperar, vai fazer, como é que vai fazer em relação ao teatro, né? Eu fiz um stand-up, né, uma época que foi sensacional. Olha outra coisa que eu queria que eu fizesse. Termina aqui no meio, primeiro nas costas, não sei por até melhor. Não podia encostar em nada. Não podia botar a mão em nada, nem no encosto. Levanta a perna, fica assim. Ele era voyeur. Aliás, 90% dos brasileiros que é voyeur, né? É voyeur, porque ele gosta de ver. Quer ver, goza vendo, só para ver. Vê o outro dentro da catória. Nunca viu na bater. Eu não viajei porque eu tive um problema com a minha irmã na época, eu vivi para ela. Então, eu parei com o stand-up. Mas eu falei, agora, como eu tô na mídia, eu tô na rede social muito forte, eu tenho meu livro, tá fantástico, todo mundo que compra, que adquire, adora, faz, assim, os comentários são fantásticos. Então, eu falei assim, eu vou fazer uma peça de teatro, eu estou filmando, adorei fazer esse documentário com o Rogério, né? Então, por que que é? É um documentário que vai para festival, que vai passar, então, realmente, desde o começo, ele falou, olha, vai ter uma verba, você vai ter o cachê tal, a pessoa vai ter o cachê, assim, e, tá vendo? É como você falou. Eu fiz um filme, por isso que eu tive cachê e tal, e quando a gente fazer a outra cena, eu quero a Nicole, e eu já deixei avisado, olha, é um filme, é diferente, não é uma entrevista. E eu gostei muito de ter feito, porque ele pegou todos os lances do meu cotidiano, da minha vida, eu falando com os fãs, ouvindo as mensagens dos fãs, os fãs. Então, assim, sensacional. Por exemplo, eu acho legal o que eu descobri agora dos fãs, como eu era, o que acontecia comigo, com os homens, com as pessoas, com as mulheres. Eu não tinha esse conhecimento. É graças à internet que eu estou tendo todo esse conhecimento que eu acho, assim, incrível. Então, quando eu estrear meu canal no YouTube e eu faço lives direto, eu vou começar a fazer meia hora de live todos os dias, contando de um filme, né? Como eu tenho muitos filmes, né? Contar um pouquinho, uma historinha de cada filme e o que acontecia atrás. E eu já dei muitas palestras. Aí tem cachê quando você faz palestras, porque é um montante de estudantes, esses jovens que agora estão se formando para jornalismo, eles apresentam as teses, doutorado, então eles querem saber como é que era a pornochanchada, como é que fazia, como é que era, por que Boca do Lixo, por que pornochanchada. Então eles falam, Zilda, eu ouvi a sua live, eu assisti,
a gente pesquisa em livros, em tudo quanto é lugar, não tem nada disso escrito. E o que você falou, nem eu sabia. Ele é professor. Eu não sabia. Eu achei assim, fundamental você falar aquilo. Foi fantástico. Então, nas palestras, eu falo tudo sobre isso, né? Mas as pessoas perguntam, os alunos perguntam, tal, disso. Então, por exemplo, é 1 hora, mas se deixar, fica lá 2 horas, 3 horas perguntando. Sim. Eu fico muito honrada com isso aí. Por isso, eu dou entrevista assim para todo mundo que me liga. Para mim não tem problema nenhum. Eu posso falar, olha, eu sempre falo, eu fiz uma entrevista fantástica, eu adorei, a pessoa é incrível, você quer fazer? Sempre eu faço. Agora, né, é que nem... tem umas que não querem falar do cinema, porque... ou não sei se for do casamento, até o Dini Miller também, que é ótima. Eu não sei se é porque... por causa de religião. Enfim, eu sou muito religiosa, mas eu tenho a minha religião, eu tenho minha fé, eu tenho minha carreira, eu sou uma defensora da Pona Chanchada, do cinema, que me fez Hilda Maia. Então é isso, amor. Para mim, está ótimo, está feliz. Certo. O pai! Então, vamos aproveitar você falou. E você quer que eu fale Você quer que eu fale do Davi alguma coisa agora? Mas antes, vamos terminar, já que no fim você acabou falando de vários, falamos de diretores, de atrizes, eu não sei se você encerrou, vamos falar de atores. Quais os caras, assim, que vamos chamar de caras, que você curtia mais na época, assim, que você trabalhou, além do Davi, que ele era ator também? Nossa, são tantos agora. São tantos. São tantos, né? Vamos ver. Eu adorei, eu fiz, isso é uma minissérie, né? Eu fiz a minissérie do Valcir Carrasco, lá no Peru, né? Eu contracenei muito, o elenco era fantástico, né? Raul Gazola, mas eu contracenei, meu parceiro mesmo era o Otton Bastos. Sabe, um super ator, uma pessoa incrível. Então, eu adorei trabalhar. Nós ficamos 2 meses no Peru, né, para fazer essa minissérie, Filhos do Sol. Então, você conviver com as pessoas fora do seu país, entendeu? Tanto tempo, passamos Natal, Ano Novo lá, né? E eu também sou pessoas... Adorei, né? O Nelson Freitas, Raul Gazola, Otton Bastos, e do cinema nacional, da Pona Chanchada, todos esses diretores que eu citei, que continuam sendo meus amigos. O Satã é um ator, assim, sabe, que todo mundo tinha medo do Satã, aí ele parecia um bebezão, né? Sim. Eu deitava aqui nele, sim, eu deitava sempre aqui e falava, Satã, é grandão, sabe? E os personagens dele eram sempre de medo, né? As pessoas falavam, ele é ruim, ele é muito ruim. Eu falei assim, não, ele é a pessoa mais boníssima que eu já conheci. Então, esse é um ator, assim, que eu amava contracenar. E agora não lembro os nomes, né? Sim. Tem uma galera aí, falando nesse pessoal que você estava colocando assim, mas no cinema a gente recebe aquela coisa toda. Agora, tem um pessoal aí que faz meio cooperativista, né? Que produz num padrão cooperativista. Você sabe que é cooperativista, né? Cada um ganha agora? Atualmente. Agora. Assim, sim, então, estou fazendo muito isso. Inclusive... São Paulo. Tem uma... Fala. Não, tem o Renato Siqueira, que faz... ele faz filmes de terror, né? Ele começou a lançar filmes de terror, bem produzidos, inclusive. E ele aproveita sempre alguém conhecido, assim, que se destacou, né? Ele convida para aparecer nos filmes. Então, é um exemplo. Tem um amigo meu que é um ator maravilhoso, ele é dramaturgo também, Luiz Freitas, ele ganha muitos prêmios, todo curta que ele faz é premiadíssimo, né? Estava assistindo um dele, é também um super ator, é muito amigo meu também, são muitos para lembrar agora, né? Eu estou focada assim fiquei focada em nomes, eu fico focada mas eu vou lembrar.
E tem muitos fazendo agora. Eu já vi muitas pessoas fazendo curta, fazendo filme, assim, sem ter... trabalhando mesmo em cooperativa, sem cachê, trabalhando pelo amor mesmo, sem verba, sem cachê, sem nada, todo mundo colaborando, ajudando para realmente sair. Eu já ouvi isso também. Sim. O Renato Siqueira, que eu citei, que até eu disse que não é mais citar nomes, mas só para dar um exemplo para o pessoal saber, né? Porque eu faço propaganda de quem me faz propaganda também. Mas assim, ele, por exemplo, ele lança o filme e o livro, né? Agora ele está com atração de risco. Tem ali os trailers na internet, né, coisa e tal. E bem ou mal ele está indo, sabe? Então aí cada filme ali ele pega alguém, um ator, um veterano às vezes, ele pega o primeiro ali, aquele que era do Diário de um Exorcista, né? Também virou livro. Então ele lança o livro, o filme. Isso é legal, comercialmente é legal. Ele está fazendo o nome dele ali, né? Então os filmes são bem fotografados, são bem produzidos, né? Podemos dizer assim. E tem um caso no Rio Grande do Sul que aí é um outro papo. Ele faz filmes de baixo orçamento, mas vou te dizer, você olha para o filme e pensa que o filme se gastou milhões ali, assim, são bem produzidos. A produção é muito boa, a fotografia deve ser linda, eu adoro a fotografia. Ele tem muita mão, viu? Ele faz com pouco dinheiro, mas faz muito bem feito. Ele tem uma mão assim para gravar, para editar, Então todo mundo quer trabalhar com ele. Então vou até te falar uma coisa que... eu acho que ele está no meu mestre, gente. Não, mas aí eu estou falando de outro cara. Esse que eu falei dele, que filma muito bem e tal, esse é no Rio Grande do Sul. Ele tem um grupo chamado Alvoroço. Tá rolando um assalto. Que assalto, Darcilé? Esses caras são baita dos espertos, ligam o sirene pra ir almoçar e se aparecer pra mulherada. E eles sempre conseguem, né? Eu amo o homem de uniforme. Eu tô ligado, né, gato? Por isso tá comigo. Tô falando de uniforme. Farda policial. Essa tua calça de garia é ridícula. Tá falando sério? Vai me dizer que tu não acha. É bullying agora. Quer bulinar? Então vamos bulinar, então. E aquele teu uniforme de enfermeira? Parece o João de Deus. É calça branca, meia branca, calcinha branca, camiseta branca, jaleco branco, tênis branco, tudo branco. É só pendurar umas guias, dar uns passos, tá, fechou a terreira. Mas Darcilé, PPO. Essa tua roupa cor de laranja? Parece o quê? Parece até um presidiário que fugiu da Alcatraz, Carandiru, sei lá. Quer saber, Darcilé? Tu tem razão. Não quero mais. Não quero mais. Vou mudar de vida. Vou mudar de emprego. Vou virar polícia. E quer saber? Vou mudar de mulher também. Não te quero mais. Tenha uma boa vida. Mas o que é isso? Tu vai de cueca? Ô, não! Quem é o responsável por essa delegacia aqui? O negócio é o seguinte, ó, acabou a palhaçada, vim escrever essa birosca aqui, vou virar polícia. Cala essa boca, ô vagabundo! Pensando o quê? Que o negócio é assim? Qualquer chinelão chega aqui na minha delegacia de cueca e ainda pede pra ser policial?
Tô de cueca mesmo, e aí? Como é que é? Gostei de ti, rapaz. E, na verdade, eu também tô só de cueca aqui, ó. Pode ver o presentinho aqui que eu ganhei da avó. Então, faça favor, seja bem-vindo, seja muito bem-vindo. Só venha aqui, faça... Nós já vamos aqui, nós vamos fazer um treinamento. E nós vamos dar os tiros até você. E como é que é? Aquela Luana Piovani foi lá filmar para ele, né? Ela foi de graça porque fez só uma cena de helicóptero, né? Descendo e tal. Aí quando ele fazia cooperativista, agora tá um pouquinho, cada vez vai melhorando, né? Então, aí foi aquele da Globo, Nelson de Freitas, que é comediante, foi lá trabalhar. Nelson Freitas, é muito amigo meu, a gente trabalhou junto, adoro ele, adoro. Bom, para encerrar o cinema, então, o que o cinema representou para você ou representa ainda? Em rápidas palavras. Eu sempre falo, né? Eu sempre falo isso, né? O cinema, o teatro, a televisão. A televisão é ótimo porque te dá a mídia, você está na mídia, te dá o retorno, né? O teatro é o contato direto com o público e a reação é imediata. E o cinema é a magia que ninguém sabe explicar. Por que você é tão apaixonada pelo cinema, você ama tanto cinema? Então, o que o cinema não deixou na minha vida, o cinema ele está realmente no meu sangue, né? Na minha alma. Nossa, o cinema é a magia que você não encontrou ainda uma palavra específica para falar. O cinema é isso, entendeu? Sim. Então, eu acho que ele trouxe para mim tudo de bom, tirando o que não foi bom, tirando o que puxaram de tapete. Então, foi tudo de bom. Tudo. Eu sempre falo que o cinema que fez a Zilda Maio. Né? A Zilda Maio existe, ela fez teatro, ela faz teatro, eu faço teatro, por causa eu vim do cinema, por causa do cinema brasileiro. Então, eu amo o cinema brasileiro e falo sempre, não vai ter mais como era antes. Foi a melhor época, porque as pessoas iam ao cinema. As pessoas adoravam assistir nossos filmes, e adoram até hoje, porque reprisa direto. Todos os dias, eu vi um filme teu ontem, eu vi um filme teu, eu vi um filme, eu adoro ver filme. E os elogios dos fãs, né, pelo cinema brasileiro, pela época, e agora, o que ele representa. Gente, assim, os comentários fantásticos. Então, o cinema é tirar o chapéu 1000 vezes pro cinema. Sim. Mas a experiência coletiva, ela acabou, porque agora não tem mais cinemas de rua. Aquele de rua, não, é que ele tinha uma fachada, não é que o cinema era na rua, para quem não entende, né? Tinha drive-in, mas não era todo de drive-in, eu estou falando de cinema com a cartaz na rua, né? Que não é mais dentro, que agora é só shopping center ou então coisas menores, né? Então, eu acho assim, não vai ser mais como antigamente, porque, como eu falei para você, a época não foi só bom os filmes que lotavam, tudo era perfeito e podia. Os cartazes, a propaganda, as pessoas que iam ao cinema, tudo era de uma tranquilidade, liberdade, de uma facilidade, apesar que facilidade, né? Os filmes não tinham, como é que fala, apoio do governo, não tinha nada, era na raça. Então, as produções eram super, os roteiros, as produções eram do custo muito baixo, mas faziam um sucesso estrondoso, né? Porque, e hoje o que acontece? Por que não vai ser mais? Não pode mais, né, cartaz, não pode mais outdoor, não pode mais a propaganda, e não pode mais nem filmar no meio da rua e com as pessoas juntas.
Eles estão fazendo todo um trabalho para poder fazer os filmes, a equipe, para você ter que usar máscara. Você não sabe até quando nós vamos ficar desse jeito. Então, tem que ver esse lado. E que a gente tem que ter consciência que não vai voltar nada como era antes, né? É daqui para frente, vai ser de uma outra forma, de que forma as pessoas vão assistir se só tem nos shoppings, né, o cinema, e ainda não vai poder ter uma capacidade, o que cabe o cinema do shopping, né? Por exemplo, um teatro agora que tem 200 lugares, só vai poder colocar 50. O de 400 só vai pôr 200. Não pode, as pessoas não podem estar juntas. Então, isso que nós vamos ter que se adaptar, não só os diretores, mas os atores, todo mundo, se continuar filmando, continuar trabalhando, né? Porque senão não vai passar nunca essa pandemia, essa coisa. Nós vamos ficar assim. Mas não é só por causa da pandemia, é porque está havendo um enxugamento aí, né? Então as distribuidoras já estão falando, porque agora tem o streaming, então o cara vai, como eu estava comentando com um diretor aí, que é o Rui Farias, que é sobrinho do Reginaldo Faria, que é filho do Roberto Faria, estava comentando com ele, agora daqui para frente vai ser assim, faz um coquetel de lançamento, as pessoas vão, não assistem o filme no local de repente, vão para casa baixar o filme para ver. Então que tem muito isso, que é o streaming, né? Porque na minha época era Avant Premiere, né? Era como estar em Hollywood recebendo o Oscar, porque os lançamentos dos filmes, né? Então, é tão marcante isso, né? Eu fazer parte dessa história fantástica, dessa época, né? A melhor época do cinema brasileiro. Então, você fazer parte, e dentro de uma inocência, né, em relação à ditadura e à censura, e ficava tudo sabendo os conhecimentos, por causa dos diálogos que eu tinha com os diretores, com os técnicos, com as pessoas experientes, né, que adoravam conversar comigo e sabia que eu queria aprender, né, que não era só para fazer tititi, não, era realmente a nível de aprender mesmo. Por exemplo, não podia ver copião. Eu bati o pé com o diretor, com o Jangaia, eu falei, como não pode ver copião? Eu tenho que ver o copião. Eu não sei como eu fotografo, eu não sei como eu funciono, qual é o meu lado que funciona melhor, que posição que eu vou ficar, entendeu? Me expressar, tal. Não pode ver copião. Eu falei, não, você vai deixar eu ver copião, sim, eu quero ver copião. Aí ele deixou eu ver copião, né? Nossa, eu falei, tá vendo? Aí isso tudo, jamais você vai esquecer, né? É uma experiência, é uma coisa que, né? Que faz parte da minha vida, que nem o Clery falou, né? Você é a história do cinema nacional, você é a história, você ficou aí, você está aí, né? Lindo demais te ouvir falar do cinema, defender e tal. E eu sempre fui assim, não é porque agora não que eu quero voltar a fazer cinema, trabalhar, a vida inteira, eu nunca disse não. Eu nunca disse não para uma entrevista, eu nunca disse não para um autógrafo, para um fã, nunca. Eu sou do jeito que eu sou mesmo, graças a Deus. Eu me sinto, assim, honrada e feliz de ser da forma que eu sou, né? As pessoas perguntam, por que você não envelheceu? Por que você não engordou? Eu falei, é o amor, né? É o respeito, é o amor, é o meu jeito de ser, né? E acho bom isso, acho bom, muito bom. Bom, então encerrando aqui a Bíblia do Cinema, com Zilda Maio. Agora no próximo programa da Porta da Nostalgia vocês vão ficar sabendo mais coisas, outras perguntas diferentes deste gênero aqui que eu abordei, num outro padrão, tá? Até lá, valeu, muito obrigado, nos vemos, valeu, falou. Beijão, um abraço.